Pois é, pessoal, a gente já desconfiava que não eram apenas rumores, haviam vários indicativos para pensar dessa forma, e agora nós temos confirmação disso, porque a Folha UOL disse em matéria que ontem, dia 14, houve uma reunião entre a cúpula do PSDB com ninguém menos, ninguém mais do que Ciro Gomes, acompanhado ali de Tasso Gereissati, com a presença de Marconi, que é o presidente nacional do PSDB, e também de Aécio Neves. A gente vai falar algumas coisas aqui sobre essa reunião que aconteceu com a cúpula do PSDB na segunda-feira, ontem, mas antes eu quero agradecer você que já se inscreveu no canal, você está curtindo os nossos vídeos, você que está comentando os vídeos, é importante demais a gente saber como é que vocês pensam em relação ao material que a gente traz aqui. Por isso eu peço muito a você que se inscreva no canal, que você curte se você estiver gostando do que a gente tem produzido aqui no canal e sempre que possível comente e compartilhe o vídeo. Minha gratidão pela tua presença com a gente para construir essa comunidade grande. Todo mundo está cansado de saber das divergências internas entre Ciro Gomes e PDT. E é por isso que nós sempre falamos aqui no canal que era uma questão de tempo até Ciro Gomes, de fato, sair do PDT. Segundo a matéria, outros partidos também entraram em contato com Ciro Gomes, além do PSDB. Mas a amizade entre o Ciro e o Tasso, ao que tudo indica, pesou muito para se estabelecer o que parece que vai se estabelecer, que é, de fato, agora não mais boato, agora registrado aí pela reunião do Ciro com a alta cúpula do PSDB, o retorno de Ciro Gomes ao PSDB. Isso mostra pra gente mais uma informação que ela é importante. Ao que tudo indica, até que prove o contrário, essa reunião do Ciro com o PSDB também está dizendo que o Ciro Gomes deve se candidatar a governo do estado do Ceará e não à presidência da República. Parece que o objetivo é esse, mas quero entender que se o Ciro tivesse planos de ir para a presidência da República, o PSDB não colocaria nenhum empecilho sobre isso. Ao contrário, entendo eu. Mas isso nos diz muito duas coisas. Primeiro, um certo silêncio do Ciro, um certo não dizer do Ciro em relação a coisas importantes que ele deveria estar fazendo se ele de fato fosse aí ter essa possibilidade de se candidatar à presidência da República. A primeira delas é que, vamos lá, vamos aos fatos. Se o PDT hoje não tem uma estrutura de comunicação, uma máquina de comunicação para alavancar a candidatura do Ciro, se o PDT não tem isso, muito menos tem o PSDB. Então isso aí diz para a gente também sobre o quão problemático seria se o Ciro de fato fosse para o PSDB para disputar as eleições para a presidência da República. A única parte positiva nisso seria o Ciro poder expor o Projeto Nacional de Desenvolvimento durante a campanha. Isso, vamos ser muito claros aqui, seria uma coisa acachapante, isso acabaria, isso detonaria qualquer tipo de narrativa, tanto de Lula, tanto de Bolsonaro, ou de algum candidato de Lula e Bolsonaro. Porque o Ciro não tem porteira na boca. Pode fazer de uma maneira mais polida aqui ou lá, mas o Ciro, ele sempre vai falar. E faz sentido também o Ciro se disputar o governo do Ceará, por quê? O Ciro já havia se manifestado anteriormente de uma inquietação crescente nele com tudo que o PDT está fazendo em relação a acordos com o PT. E o Ciro, como é que ele fica no meio disso tudo, né? Então faz sentido o Ciro ele hospedar um projeto para retomar o governo do Ceará e destituir o PT do controle que o PT tem tido do governo do estado do Ceará e de Fortaleza também. Então faz muito sentido que parte, pelo menos, do plano esteja envolto nessas características. Porque, a gente lembra o que a gente falou, o Ciro não tem máquina dentro do PSDB. O PSDB pode ser um terreno mais fecundo para o Ciro desenvolver o PND, pode ser um partido mais fecundo e que desde a primeira hora do petista, do governo Lula 3, o PSDB falou assim, não, nós somos oposição. E temos que falar, é uma oposição que representa uma racionalidade diferente da oposição que hoje marca a direita. Ela é uma oposição
muito mais diplomática do que essa oposição do que se convencionou chamar de extrema-direita. Isso é importante para a gente considerar aqui também. Enquanto isso, tanto Carlos Lupe quanto André Figueiredo desconversam da situação. Entendo eu que é assim, porque o André Figueiredo falou que o Ciro não faria algo assim sem falar com o partido, e o Lupe também falou dessa forma. Eu entendo que o Ciro já falou, comunicou com o André Figueiredo e com o Lupe que eles vão sair do partido, que ele vai sair do partido. Só que eles não podem fazer uma coisa dessa de maneira objetiva e transparente, porque a saída do Ciro do PDT vai impactar o PDT de maneiras muito diferentes. E a presidência, né, a cúpula do PDT, tem que tomar cuidado com as consequências que reservam ao PDT com a saída do Ciro Gomes. É verdade, o PDT é um partido que historicamente ele é importante, mas sabemos que o tamanho que o partido tem hoje se consolida com a vinda do Ciro. Diminuiu o tamanho do partido com as traições a Ciro Gomes, isso que provocou uma evasão de vários militantes do PDT. Isso aí também é verdade, a gente tem que considerar. Mas é muito claro que tanto André Figueiredo quanto o Lupe não podem falar: Ciro vai sair do partido, agradecemos por tudo. No final das contas, quando o Ciro comunicar que está se filiando ao PSDB, vai ter a notinha, né? Para agradecer tudo que aconteceu e tudo mais, né? Nunca vai agradecer traição nem nada. E é assim que o filme acaba. E é por isso também que nos parece que o Ciro, ele não tem usado muito as redes sociais. Desde que o Lula entrou com um processo contra o Ciro ele está muito na dele. Pode ser porque esse processo de ida ao PSDB esteja para se concretizar. E, ao se concretizar, o Ciro possa começar a montar dentro do PSDB uma máquina de comunicação para conseguir fazer ali, para disputar, pelo menos, o governo do estado do Ceará. E, quiçá, no futuro, novamente, a presidência da República. Então, o que a gente tem para entender aqui para concluir esse vídeo? O Ciro, caso ele vá mesmo para o governo do estado do Ceará e não para a presidência da República, as pesquisas têm nos dito que Ciro Gomes será uma das personalidades com maior poder de influência para o futuro candidato de 2016, para o futuro candidato de 2026. Ciro Gomes vai ser uma voz importante para o segundo turno e ele não estará mais hospedado sobre as garras do PDT e dos traidores que estão dentro do PDT, que a presidência do PDT, que a cúpula do PDT passa pano. O PDT não vai poder mais ter ali nenhum tipo de poder em relação a isso. A quem estaria o poder nesse momento? Para o PSDB. Então o PSDB pode estar hospedando dentro de si um personagem que vai ser central para decidir as eleições em 2026. E o PDT, o que tudo indica, vai acontecer o que tem acontecido. O PDT ele vai se encolher e vai se tornar um partido de legenda, talvez. Mas nós temos que ver se se concretizar ainda. Houve essa reunião com a cúpula do PSDB na segunda-feira, de acordo com o jornal, está aqui na descrição para vocês. Houve muitas indicações objetivas, é a primeira vez que a gente vê o Ciro participando de algo objetivamente também, apesar de tudo que se fala sobre. E o Marconi do PSDB e algumas pessoas da cúpula do PSDB dizem que querem resolver essa mudança do partido do Ciro o mais rápido possível, mas uma eventual candidatura do Ciro tende a vir mais para o futuro. E, novamente, o PSDB ganha de maneira dupla se isso acontecer. O PSDB vai ganhar uma militância nova, com a ida do Ciro Gomes para o PSDB. E segundo, o PSDB vai ganhar também poder de influência para as eleições do ano que vem, com a presença do Ciro Gomes no seu partido. Então o PSDB vai ganhar muito. Se o PDT quer jogar fora, o PDT que perca. E que o Ciro, que nesse momento hospeda o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o PDT um dia pode já ter hospedado, hoje não hospeda mais, que o Ciro possa levar o Projeto Nacional de Desenvolvimento a outros ares e que esses outros ares possam facilitar que o Projeto Nacional de Desenvolvimento ele se estruture, se vivifique na realidade das pessoas, pode ser tanto no PDT, no PSDB, ao que tudo indica, vai ser no PSDB.
Era isso que a gente tinha para fazer no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!